Olá, meu nome é Bergerson Van Halen Vieira da Silva. Esse daqui é o meu documento, o RG. Sou candidato do edital número 285/2025 PRH UEM. A área que estou concorrendo como professor colaborador é a área 14, Física Geral. O tema da aula de hoje é Leis de Conservação, Energia e Momento. A data de hoje é 6 de novembro de 2025 e agora é aproximadamente 10h25 da noite. Bom, o tema que eu quero desenvolver na aula de hoje é válido para ser ensinado aos anos iniciais da graduação em Física ou também de Engenharias. O objetivo da aula de hoje é dar ênfase no caso das colisões elásticas, obtendo as expressões das velocidades finais dos corpos envolvidos na colisão. Vamos tratar também a respeito da conservação do momento linear e também conservação da energia cinética, nesse caso de colisão. Vamos fazer aqui também uma breve demonstração experimental de uma colisão elástica, uma emulação de uma colisão elástica entre dois corpos de mesma massa. Bom, para o caso da ênfase em colisão elástica, nas colisões elásticas, a gente precisa considerar ao menos 4 pontos aqui nessa situação. O primeiro ponto é que a gente vai ter que desconsiderar forças externas que estão presentes no meio dessa colisão. Por exemplo, viscosidade, atrito. Por que isso? Porque a força que é envolvida na colisão entre esses dois objetos deve ser maior do que qualquer outra força externa envolvida nesse tipo de sistema. A isso dizemos que tratamos de um sistema isolado, no caso de estudo de colisão elástica. O segundo ponto aqui é que as forças, essas envolvidas na colisão, sendo conservativas, nenhuma energia deve ser adquirida ou perdida durante o processo de colisão. Assim, a gente vai ter também que, sendo forças, ou havendo forças conservativas entre os corpos, não há perda ou ganho de energia aqui, de energia cinética no caso, ou energia mecânica total. Energia mecânica total. Bom, sendo assim, isso dá pressuposto para a gente falar do terceiro e do quarto ponto. O terceiro ponto aqui, a gente vai poder concluir que a conservação do momento linear. O momento linear antes e após a colisão deve ser iguais. Então, o terceiro ponto aqui é o momento linear total do sistema deve ser o mesmo antes e depois da colisão, bem como a energia cinética. Então, energia cinética também. A energia cinética também deve se conservar.
Então, se a gente obter ou tratar primeiro desses 4 pontos aqui, a gente vai poder fazer o estudo ou análise das colisões elásticas. Para o terceiro ponto aqui, a gente pode descrever que o somatório dos momentos iniciais de todos os corpos envolvidos na colisão deve ser igual ao somatório de todos os momentos lineares finais de todos os corpos envolvidos na colisão. Análogo é o que a gente pode escrever no caso da energia cinética. A energia cinética de todos os corpos envolvidos antes da colisão deve ser igual à energia cinética final de todos os corpos envolvidos na colisão. Assim, a gente pode exemplificar o caso de colisão elástica por meio de um modelo de colisão unidimensional. Aqui encontramos no slide 2 cavaleiros e um trilho de ar para minimizar o atrito. O cavaleiro A tem velocidade inicial A e vai de encontro ao cavaleiro B, que tem velocidade B inicial. Eles estão na mesma direção, num sentido OX aqui, mas estão de encontro em sentidos opostos. Após a colisão elástica aqui, que se dá por meio do encontro desses 2 carrinhos e por um para-choque feito de mola de aço aqui, a gente tem o armazenamento da energia cinética como potencial nessas molas comprimidas. Assim, os 2 carrinhos saem em sentidos opostos. Os 2 cavaleiros aqui, A e B, saem com sentidos opostos. E eles possuem a mesma energia cinética que havia antes da colisão. Então, a gente vai estudar esse caso aqui de colisão elástica. Aula que vem, a gente pode ir adiantando o caso de colisão inelástica. Mesma situação, só que quando os carrinhos se encontram, eles ficam unidos. Eles estão unidos aqui por um velcro. A energia cinética não vai se conservar nessa situação. Os cavaleiros saem unidos aqui após a colisão do tipo inelástica. Mas voltamos ao nosso exemplo aqui. Se a gente tem essa situação aqui, a gente pode escrever uma relação para a conservação do momento linear. Pela conservação do momento linear, obtemos aqui que massa de A é igual vezes velocidade A inicial mais massa de B, velocidade B inicial, é igual a massa de A, velocidade A final, mais massa de B, velocidade B final. E aqui podemos chamar de equação 1. Verificada a conservação do momento linear, de maneira análoga, a gente pode ter a conservação da energia cinética, que vai ser dada como? E pela conservação da energia cinética, temos o quê? Que energia cinética inicial do carro A mais energia cinética inicial do carro B vai ser equivalente às energias cinéticas após a colisão. Então, meio de A velocidade final ao quadrado mais meio de A velocidade meio de massa B velocidade B final ao quadrado nessa situação aqui. Bom, a gente pode rearranjar esses termos.
Mas é bom que a gente conheça os valores de massa A e massa B, bem como as suas velocidades iniciais. Assim a gente pode expressar ou obter uma expressão para as velocidades finais do cavaleiro A e também do cavaleiro B. Então, vamos pontuar. Sabendo, né, ou conhecendo-se, né, massa A, massa B, bem como suas velocidades iniciais, VAI e VBI, podemos determinar as velocidades finais, ou expressões para a velocidade A final e velocidade B final. Para isso, a gente pode começar manipulando a equação 1 aqui, da conservação do momento linear. Aqui, eu vou começar fazendo da seguinte maneira. Bom, que maneira? Eu vou deixar massa de A que está do lado direito dessa equação ao lado esquerdo e massa de B que está do lado esquerdo ao lado direito. Logo, eu vou obter a seguinte expressão aqui. Rearranjando a equação 1, temos que massa de A fica em evidência aqui para multiplicar velocidade A inicial menos velocidade A final, que vai ser equivalente a massa de B, que multiplica velocidade B final, que está positivo, menos, porque esse cara passa para o outro lado, fica menos, velocidade B inicial. E aqui eu vou chamar de equação 3. Da equação 2, a gente pode fazer algo análogo aqui. Eu também vou passar o que está multiplicando massa de A do lado direito da equação 2 para o lado esquerdo. Bem como massa de B, multiplicando sua velocidade B inicial ao quadrado, do lado esquerdo eu vou passar para o lado direito da equação 2. Os valores de meio aqui podem ser cortados para todos os membros dessa equação. Logo, então, da equação 2, podemos fazer algo similar. Esse algo similar vai dar o que para a gente? Massa de A, velocidade A inicial ao quadrado, mais massa de B, velocidade B inicial ao quadrado, é igual massa de A, velocidade A final ao quadrado, mais massa de B, velocidade B final ao quadrado. Esse cara passa para o lado esquerdo da equação, e esse cara eu passo para o lado direito da equação. Logo, eu vou obter massa de A, multiplica a velocidade inicial de A ao quadrado, menos velocidade A final ao quadrado. É igual a massa de B, que multiplica velocidade B final ao quadrado, menos velocidade B inicial e ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente pode fazer uma fatoração. Lembra do seguinte, quando você tinha dois termos, A ao quadrado menos B ao quadrado, como que a gente poderia escrever? A gente poderia escrever da seguinte maneira, A mais B vezes A menos B, para dar a expressão A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu posso aplicar essa regra de fatoração em ambos os lados da equação aqui. Aí a gente vai ter massa de A, velocidade A inicial, mais velocidade A final, que multiplica velocidade A inicial menos velocidade A final, para fatorar o termo que tem massa de A em evidência. Isso vai ser análogo ao que está escrito ao lado direito da equação aqui. Vai ser igual massa de B, velocidade B final, mais velocidade B inicial, que multiplica velocidade B final menos velocidade B inicial. E aqui podemos chamar de
equação 4 nessa situação aqui. Equação 4 e a equação 3, a gente pode dividir uma pela outra. A gente pode fazer uma razão entre elas. Aí a gente vai ter, então, pontuar aqui, obtendo a razão entre a equação 4 e também a equação 3, obtemos, vou pegar todo esse cara aqui e dividir pela equação 3. Logo, vai ficar massa de A, velocidade A inicial, mais velocidade A final, vezes velocidade A inicial, menos velocidade A final. Tudo isso dividido pelo lado esquerdo da equação 3 aqui. Massa de A, que multiplica velocidade A inicial, menos velocidade A final. É igual ao que temos do lado direito da equação 4, dividido pelo lado direito da equação 3. Logo vai ficar massa de B, que multiplica velocidade B final, mais velocidade B inicial, vezes velocidade B final, menos velocidade B inicial, dividido por massa de B, que multiplica velocidade B final, menos velocidade B inicial. Bom, apagando aqui, para continuar do outro lado, a gente vai poder obter, a partir dessa razão, uma expressão para a velocidade final aqui. Vamos ver qual velocidade final que é. Massa de A corta com massa de A. A diferença aqui entre velocidades inicial de A e final também corta com o que está aqui no denominador. Assim, do mesmo lado aqui, do outro lado aqui, do lado direito da equação, cortamos MB com MB e a diferença entre as velocidades do carrinho B. Logo, a gente vai ter a seguinte expressão: velocidade A inicial, que sobrou aqui, mais velocidade A final, é igual o que sobrou aqui. Velocidade B final mais velocidade B inicial. A velocidade final aqui é do corpo B que a gente vai obter. Então, eu vou isolar esse cara. Logo, esse cara aqui que está positivo, passa para o outro lado e fica negativo. Velocidade B final é igual a velocidade A inicial mais velocidade A final menos velocidade B inicial. E aqui podemos chamar de equação 5. Obtemos uma expressão para a velocidade final de B. Bom, essa equação aqui pode ser substituída na equação que a gente obteve para a conservação do momento linear. Então, daqui a gente pode substituir. A equação 5 pode ser substituída na equação 3, que eu já apaguei, mas eu vou reescrever ela aqui. Logo, a gente vai ter que massa de A vezes velocidade A inicial menos velocidade A final é igual a massa de B, que multiplicava velocidade B final menos velocidade B inicial. Então, logo eu vou colocar a velocidade B final aqui. Velocidade B final é velocidade A inicial mais velocidade A final menos velocidade B inicial menos velocidade B inicial, como havia escrito na equação 3. Aqui, a gente pode distribuir os termos. Aí a gente vai ficar massa de A, velocidade A inicial, menos massa de A, velocidade A final, é igual massa de B, velocidade A inicial, mais massa de B, velocidade A final, menos 2 massa MB, velocidade B inicial. Bom,
Eu não quero deixar dessa maneira. Eu vou multiplicar aqui tudo, essa expressão, por menos 1. Logo, multiplicando por menos 1 e rearranjando alguns termos, eu vou ter massa de A, velocidade A final, mais massa de B, velocidade A final, é igual massa de A, velocidade A inicial, menos massa de B, velocidade A inicial, mais 2 vezes massa de B, velocidade B inicial, que era o último termo aqui. Logo, deixando velocidade A final em evidência aqui, vamos ter a soma de massa de A mais massa de B. Logo, eu vou encontrar uma expressão final para o corpo A, e vai ser massa de A menos massa de B, que multiplica a velocidade A inicial, deixando esses dois termos em evidência, mais 2mb, velocidade B inicial, dividido por massa de A mais massa de B, que multiplicava a velocidade A final. Massa de A mais massa de B. Essa aqui vai ser a nossa equação 6, que representa a velocidade final para o nosso corpo A aqui, para o cavaleiro A nessa situação. Então, a gente pode também melhorar um pouquinho essa equação 5 aqui. Encontrar uma velocidade final para o corpo B. Já que a gente encontrou velocidade A final, podemos substituir aqui. Então, vamos escrever. Substituindo a equação 6 na equação 5, encontramos. O que a gente pode encontrar aqui? A gente continua o cálculo. A gente vai ter velocidade B final é igual a uma velocidade A inicial menos uma velocidade B inicial mais todo esse termo encontrado na equação 6. Massa de A menos massa de B, que multiplica velocidade A inicial, mais 2 vezes mb, velocidade B inicial, dividido por massa de A mais massa de B. Então, continuando aqui do outro lado, temos o denominador ali, massa de A mais massa de B. Esse massa de A mais massa de B deve multiplicar essas duas velocidades aqui para deixar um denominador em comum. Logo, a gente vai encontrar a seguinte expressão. Velocidade B final é igual a massa de A mais massa de B, que multiplica velocidade A inicial menos velocidade B inicial, mais todo o resto que a gente tinha aqui. Mais massa de A menos massa de B, que multiplica a velocidade A inicial, mais 2mb, velocidade B inicial. Tudo isso dividido por massa de A mais massa de B. Bom, aqui a gente vai ter a distribuição entre esses dois termos aqui, massa de A mais massa de B, vezes velocidade A inicial menos velocidade B inicial, massa de A menos massa de B, vezes velocidade A inicial. Logo, a gente vai ter a expressão. Velocidade B final é igual. Massa de A, velocidade A inicial, menos massa de A, velocidade B inicial, mais massa de B, velocidade de A inicial, menos massa de B, velocidade B inicial, mais massa de A, velocidade de A inicial, menos massa de B, velocidade, vou continuar aqui, massa de B, velocidade A inicial, mais 2mb, velocidade de B. Tudo isso dividido por massa de A mais massa de B. Bom, massa de A, velocidade inicial, e massa de A, velocidade inicial, vamos juntar aqui. Massa de B, velocidade B inicial, vamos
também suprimir aqui, a gente vai encontrar essa expressão para a velocidade B final. 2 vezes massa de A, velocidade inicial de A, mais mB menos massa de A, velocidade B inicial, dividido por massa de A mais massa de B. Aqui vou chamar de equação 7, uma equação que representa a velocidade final do nosso objeto B. Bom, podemos considerar a situação em que a velocidade de B esteja em repouso, velocidade inicial do carro B. Então, se velocidade B inicial é igual a nula e velocidade A inicial é maior que zero, é positivo, podemos obter, que da equação 6 aqui, esse cara é nulo, só vai sobrar para a gente massa de A menos massa de B, dividido por massa de A mais massa de B, vezes velocidade A inicial. E também, olhando agora para a equação 7, esse termo aqui é nulo, então vai sobrar 2 massa de A, velocidade inicial, 2 massas de A, velocidade A inicial, dividido por massa de A mais massa de B. E aqui eu vou chamar de conjunto de equação 8, para o caso de velocidade B estando em repouso. Se agora massa de A é igual a massa de B, que possui a mesma massa, a gente vai obter aqui para a primeira equação do conjunto de equação 8, que a velocidade A final é nula. Velocidade A final vai ser zero. E velocidade B final aqui, nessa situação, vai sobrar apenas velocidade A inicial. E aqui vou chamar de equação 9. Ou seja, a velocidade final do objeto B vai ser igual à velocidade inicial que o objeto A tinha. A gente pode verificar isso por meio de um rápido experimento, como esses dois objetos aqui de mesma massa sobre um trilho. Aqui a gente pode emular a situação de colisão elástica. O objeto A aqui fica com velocidade nula e, mais ou menos, com os devidos erros experimentais levados em conta, o objeto B sai com a mesma velocidade inicial do objeto A aqui. A gente pode ver essa situação aqui representada no slide. E o que significa? Que todo momento linear e energia cinética do corpo A é passado ou transferido para o objeto de corpo B, como representado nesse slide aqui. A aula que vem, a gente, além de colisão inelástica que a gente vai trabalhar, é importante a gente trabalhar com exercícios em que há também colisão elástica, mas o corpo aqui de massa A deve ser menor que o corpo de massa B, sendo B ainda em repouso. Então, também podemos verificar a situação contrária. Massa de A maior do que o objeto massa B, mas ainda assim o objeto B ainda em repouso. Vamos trabalhar alguns exemplos da lista de exercício e depois continuar com a colisão inelástica e também seus casos de momento linear e energia cinética para essa outra situação. Aqui são algumas referências da aula de hoje e aqui eu encerro.